Olá! Dia 9 de setembro é comemorado o Dia do Médico Veterinário. Mas para comemorar essa data e anunciar todo o trabalho que vem sendo feito ao longo de todo esse tempo, uma programação foi montada durante 3 dias. Então, durante 3 dias a gente vai ter comemoração do Dia do Médico Veterinário. E é para falar sobre tudo isso que eu vou conversar agora com Francisca Neide Costa, que é presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Maranhão. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia. Eu falei com você que a gente está acostumado a dizer Dia do Veterinário. Não, é médico veterinário que a gente chama, não é isso? É médico veterinário. Médico veterinário. Dia do veterinário. Não é só isso não, né? É o Dia do Médico Veterinário. A gente falando de médico veterinário, aqui no Maranhão, por exemplo, a gente já tem uma participação grande desses profissionais nessa área, Neide? Sim, então a medicina veterinária, ela é uma profissão muito abrangente, né? Então, atualmente no Maranhão, o veterinário, ele ocupa diferentes espaços. Então, nós temos o veterinário hoje fazendo as clínicas veterinárias, os pet shop, muitas, né? Bastante, né? Casas agropecuárias, hospital veterinário, mas nós temos os veterinários atuando na saúde pública, né? O veterinário que está hoje na vigilância sanitária, né? A vigilância sanitária, na inspeção dos produtos de origem animal, na defesa sanitária animal, na AGED, por exemplo, no Ministério da Agricultura, né? Na Secretaria de Agricultura, na AGERP, já ocupa muitos exatamente, espaços, na né? Agência de Pesquisa Agropecuária do Estado do Maranhão, na Secretaria de Agricultura Familiar, na SAF. Então, o veterinário ele ocupa diferentes espaços, né? No Estado do Maranhão e no Brasil. Todas essas atribuições, a gente pode dizer que essa demanda de atribuições, a gente tem profissionais suficiente para atender todas, para cobrir todas essas demandas? Ou a gente ainda tem carência de profissional? Em número, sim, mas nós temos carência em especialidades, né? Então, a medicina veterinária, as escolas de veterinária, elas formam o veterinário generalista, né? O veterinário para atuar em diferentes áreas de atuação. Mas o mercado seria um clínico hoje, geral, um clínico geral, né? Um clínico geral. Entendi. Né? Mas a tendência do mercado hoje é o veterinário especialista. Você percebe que na medicina humana hoje quase não existe o médico humano, né, clínico geral. É verdade. E a tendência na medicina veterinária é as especialidades a mesma. Então hoje a carência é de veterinário especialista, por exemplo, em odontologia, que trata só do dente dos animais, veterinário especialista em oftalmologia, veterinário especialista só em diagnóstico por imagem, especialista só na parte de controle de qualidade de alimentos. Então, assim, hoje existem 80 áreas de atuação do médico veterinário. 80 áreas de atuação do médico veterinário. Então, a carência do mercado é pelo veterinário especialista. Quer dizer, a gente ainda não tem bem essas especialidades, médicos nessas especialidades. Isso, no estado hoje nós temos muita carência do médico veterinário especialista. Por exemplo, se a gente for procurar hoje um médico veterinário que trabalhe só com doenças de peixes, a gente não tem. Se a gente procurar um veterinário que trabalha hoje só com doenças de abelhas, não temos. Né? O veterinário que trabalha só com animais silvestres, raríssimos encontrar, né? E isso não é só no Maranhão, mas no Brasil de modo geral. De modo geral, né? E vocês veem assim, por exemplo, você está falando coisa que eu nem sabia, por exemplo, um veterinário especialista em abelha, especialista em peixe, essa coisa toda. Vocês trabalham com a possibilidade de, em quanto tempo, o mercado já ter esses profissionais disponíveis, esses especializados que a gente está falando? Então, os cursos de medicina veterinária, eles têm, a graduação tem duração de 5 anos, né? No Maranhão nós temos 2 universidades estaduais, né? A Estadual do Maranhão aqui em São Luís e a Universidade, o EMASU, né? Imperatriz, e uma privada, né? Que estão 3 escolas formando os profissionais no estado do Maranhão. Mas acontece que esses veterinários são generalistas, né? Conforme as diretrizes curriculares nacionais, né? Que são as determinações do Ministério da Educação, que dá lá o padrão de formação desse profissional. E esse padrão é a universidade formar um veterinário generalista. Acontece que hoje o mercado está exigindo esse especialista. Isso. Então os veterinários estão buscando o quê? Fazer a pós-graduação, né? Fazer especialização. Que aqui ainda não é oferecido. Aqui são oferecidos poucos, né? Nós temos hoje, por exemplo, a Universidade Estadual do Maranhão, nós temos o curso de mestrado em ciência animal, temos o mestrado profissional em defesa sanitária animal, né? Algumas universidades privadas trazem para São Luís cursos de especialização, o MBA, né? Então, os profissionais estão tendo que buscar esses cursos para se especializar. Entendi. E
o Conselho Federal de Medicina Veterinária, ele determina quais são esses colégios, né, que podem conceder os títulos de especialistas aos médicos veterinários. Então, ser especialista não é só simplesmente a pessoa dizer, eu tenho experiência há 10 anos, 20 anos. Não vale, não é essa. É você fazer realmente aquele curso, né, por uma sociedade que é credenciada e reconhecida pelo Conselho Federal, que concede o título a esse especialista. Por mais experiência que ele tenha, é necessário um diploma, vamos Exatamente, dizer assim, dizendo que ele tem os conhecimentos científicos necessários para fazer aquilo. Isso. Se eu quiser, por exemplo, um especialista para cuidar dos dentes do meu cãozinho, não vai ter? Hoje a gente tem pouquíssimos veterinários que cuidam de dente, mas especialista mesmo, com o título concedido pela sociedade, uma sociedade brasileira que seja reconhecido pelo Conselho Federal, ainda não temos. Tá. Quer dizer, a gente vai ter os que hoje têm a prática, nós temos hoje, por exemplo, o veterinário cardiologista, já com título de especialista, o veterinário patologista, anestesiologista, homeopatia veterinária. Homeopatia veterinária, né? A gente está evoluindo. Pois é, graças a Deus. Já tem isso aqui. Em São Luís nós não temos nenhum especialista em homeopatia, mas no Brasil nós temos vários veterinários já especializados em homeopatia veterinária. Aqui em São Luís, a gente teria quais especialidades assim à disposição? Então, hoje nós temos especialistas em clínica veterinária, que já tem o curso mesmo, cardiologista, nós temos, né? Odontologia, anestesiologia. Então, essas áreas eu sei que a gente tem veterinários especialistas, né, com o título de especialistas que atuam nessas áreas. Mas veja, quantas outras áreas ainda temos? Pois é, você precisa de uma então, outra coisa. Os profissionais precisam buscar isso. O anestesiologista é extremamente necessário, né? Esse Exatamente. tem que ter mesmo, né? Exatamente. Mas sobre isso nós vamos continuar falando no próximo bloco. Vou fazer aqui um rápido intervalinho e a gente volta já para continuar essa conversa. Só um minuto. De volta aqui para falar um pouquinho mais sobre a importância do médico veterinário e essa falta de especialidades, que agora a gente fica meio preocupado assim de não ter especialistas em determinadas áreas, né? Mas os médicos, os profissionais que nós temos, dá para suprir toda a demanda que aparece até agora, Neide? Sim. Apesar dessa carência da especialidade, né, que é uma realidade, mas isso é bom porque os profissionais estão buscando isso e o mercado, né, vai precisar disso, né? Vai dar muitos emprego e trabalho para os profissionais, mas nós temos sim profissionais hoje, né, em quantidade e qualidade suficiente para atender as demandas do mercado hoje no estado do Maranhão em diferentes áreas de atuação. Por falar nisso, uma coisa que me chamou a atenção, você é mulher e é presidente do conselho. Isso. Antes a gente estava acostumado a ver o médico veterinário, que a gente só associava a homem esse tipo de profissão. Hoje as coisas já mudaram também nessa área, porque como vem mudando tudo, né? A gente tem mulher em tudo quanto é lugar. É verdade. Bom, nós estamos numa fase do empoderamento das mulheres, pois né? Graças a Deus. E a medicina veterinária é um exemplo também disso, né? Então, a medicina veterinária, há 10 anos atrás, era uma profissão quase que essencialmente dos homens, né? Há 10 anos, há pouco tempo, né? Isso, pois é. E hoje isso mudou muito, né? Então, hoje, mais de 50%, em torno de 51%, 52%, são mulheres. Gente, a maioria? Isso, a maioria. As mulheres já estão, na maioria, no mercado de trabalho na área da medicina veterinária. E nos cursos de veterinária, né, nos processos do vestibular, por exemplo, da universidade, as turmas que entram, 80% são mulheres. Mas o que levou? Então, assim, o que levou a despertar a mulher para esse tipo de profissão? Pois é, então isso, eu acho que o surgimento da necessidade de determinadas áreas que as mulheres têm mais um feeling, né, para atuar. Então, isso mudou também o perfil da medicina veterinária, né? Então, hoje nós temos os veterinários que atuam nos laboratórios de diagnóstico, né? A medicina veterinária assumiu um outro contexto, em vez de ser aquela profissão extremamente do profissional que só trabalha em fazenda, que só trabalha em exposição agropecuária. Não, hoje a gente tem esse perfil que é o profissional trabalhando no diagnóstico, nos laboratórios,
nas clínicas, no pet shop, né? Antes você não via um cãozinho, por exemplo, todo enfeitado, indo fazer vamos dizer, uma consulta de rotina. Isso não existia um tempo atrás. Hoje a gente já tem público, vamos dizer, público animal para esse tipo de demanda, né? Então, hoje o mercado pet é um dos mercados que mais cresceu dentro da área da medicina veterinária. Então, o ser humano hoje, ele passou a humanizar os animais, digamos assim, né? Isso. Então, tem pessoas hoje que preferem adotar um animal do que adotar uma criança, né? Ainda não entendi essa relação, mas pois tudo bem. É uma relação meio complicada, mas hoje as pessoas dão mais atenção ao animal do que propriamente o ser humano. Você perceba, se você passa na rua e vê um animal abandonado, as pessoas se compadecem mais do que você vê uma criança pedindo no sinal de trânsito, não é verdade? Então, assim, isso não é muito legal, porque é a humanização dos animais, é as pessoas quererem fazer os animais de pessoas, né? Os vestimentos que usa para esses animais. E os investimentos que fazem também, nesses animais, né? Vale então mais do que uma assim criança, é uma coisa a se questionar, né? Até que ponto eu acho que animal é animal, ele tem que ser tratado com todo cuidado, com bem-estar, né? Com todo zelo. Da saúde, animal, mas continua animal. Gente... Você não deve humanizar os animais, né? A ponto de você percebe hoje as pessoas comprando roupinha para os animais, levar os animais para Carnapet, né? Carnaval dos animais, São João dos animais. Unha, pois então será que o animal está sentindo bem com isso? Será que ele precisa disso? Ele quer isso, né? Então, a gente que quer, são coisas que a gente que quer, não é o que a gente quer que o animal quer, né? Então a gente precisa se questionar sobre isso. A gente podia imaginar que a presidente do conselho poderia defender esse tipo de coisa, mas é interessante essa colocação que fala, será que isso é bom para o animal? Será que eu não defendo isso. Eu acho que o animal ele tem que ser tratado com bem-estar, com todo zelo, cuidado, né? Mas ele é um animal, ele não tem que ser humanizado. Então o animal ele precisa ter o bem-estar dele, e o bem-estar dele não é, por exemplo, numa banda de carnaval ouvindo som alto, né? E estressando o animal. Na verdade, aquilo é um maus-trato aos animais, porque ele estressa o animal, né? Ninguém perguntou para ele se ele queria isso, se ele está se sentindo bem. A gente fica respondendo por ele, achando que a nossa resposta está certa, né? Exatamente, é tipo aquilo que às vezes as pessoas tem determinadas frustrações do ser humano que querem transferir para o animal, né? Elas suprem carências delas transferindo para o animal. E isso é questionável, né? Porque isso não faz bem para o animal. Então a gente tem que fazer uma autoanálise sobre isso, sobre essas questões. Tipo, mas trata mesmo o animal como filho, né? Bota exatamente, na cama, dorme com o animal. Essa questão de dormir com o animal, isso pode ser saudável? Olha, desde que assim, nós não temos nada contra quem trata bem seu cãozinho. Não, pelo contrário, eu acho que eu estou fazendo uma avaliação médica, porque o animal ele tem determinadas doenças, né, que a gente chama de zoonose, que pode transferir para o ser humano. Agora, se é um animal que ele tem todo o cuidado, rigidamente com o calendário de vacinação, acompanhamento médico, né, mensais, veterinários mensais, que é um animal que tem todo um controle, tudo bem, os riscos, né, eles são, não vou dizer que não existem, mas são perfeitamente amenizados. São controláveis. Mas parte de mim, assim, eu adoro animal, sou médica veterinária, mas eu não durmo com o animal. Eu acho que o animal tem que dormir no lugar dele e eu no meu lugar, sabe? Assim, então, o fato da gente ter essa relação animal e homem, que é perfeitamente saudável, mas ela tem limites, né? Eu acho que tudo tem limites. Como toda relação, Como toda relação. Como toda relação. Vamos falar só um pouquinho dessa programação que foi montada para comemorar esse dia. Então, nós pensamos numa programação, um seminário de discussões técnicas, onde a gente está trazendo assuntos de extrema relevância e necessário de atualizar o profissional. Então, por exemplo, hoje nós vamos estar falando sobre leishmaniose, né, que é um assunto de extrema importância. São Luís é uma cidade endêmica e o Maranhão de modo geral, nós temos muitos problemas e é uma zoonose que tem problema tanto para o animal quanto para o ser humano. Então hoje nós estamos falando do diagnóstico, dos que tem mais atual em termos de tratamento, né?
de leishmaniose e vamos estar falando de um assunto muito importante que é a saúde única. O que é a saúde única? O veterinário hoje, ele atua em 3 grandes eixos, que é na saúde do animal, né, e bem-estar desse animal, na saúde pública, porque tem a questão das doenças, que são zoonoses, e na saúde do meio ambiente. Então, o veterinário, ele é o profissional que atua nesses 3 grandes eixos, e hoje nós vamos estar falando justamente dessa saúde única, né? Nós estaremos falando também de assunto como o médico veterinário perito, que é uma atuação nova, né, uma área de atuação bem nova, que é o veterinário atuando até sendo como cobrada, né? Exatamente. Essa deficiência. A gente não tem aqui em São Luís perito. nenhum médico veterinário especialista em perito. Então, que pode, por exemplo, assessorar a Delegacia do Meio Ambiente nas questões de maus tratos aos animais. Então, a gente vai estar falando hoje desse perito, né? E temos também um assunto importante, que é a questão da educação em bem-estar animal, que é um curso de 4 horas, que será amanhã, de amanhã à tarde. Então, é um curso que da Associação Mundial de Proteção Animal, né, que vai estar falando sobre como a gente atuar nessa parte educativa do ser humano em relação ao bem-estar animal. Então, é de extrema importância esses assuntos que serão discutidos essas 3 tardes. Então, tudo isso vai estar sendo discutido aqui, a participação é aberta? Exatamente. Os médicos veterinários, nós já temos mais de 200 inscritos. Olha, né? esse auditório só tem para 150. E as pessoas também que queiram vir, né, participar, é extremamente aberto ao público. Ok. Francisca Neide Costa, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Bom trabalho, que venham mais peritos, que venham mais, porque a gente não tem, né? Que venham os peritos veterinários. Que tenham todos esses cuidados que a gente precisa com nossos animais. Mas lembrando que eles continuam animais por mais cuidados que a gente... Exatamente. Então, nós agradecemos, o Conselho Regional de Medicina Veterinária agradece pela oportunidade e não posso deixar aqui de parabenizar os médicos e médicas veterinárias do Maranhão e do Brasil pelo trabalho que executam perante, né, o bem-estar e a saúde dos animais e a saúde humana também. Então, parabéns a todos eles. Obrigada e muito bom dia a você. Bom dia. Bom dia a você também, que sabe que tudo isso que a gente discute fica à sua disposição no nosso site, para você acessar a hora que você quiser. Se isso for interessante para você, você volta lá e rever. Nas nossas páginas sociais também fica tudo à sua disposição. Mas todo dia eu vou estar aqui esperando você às 8h30 da manhã, tá? Tchau.